O futuro não espera. Ele é construído todos os dias por quem decide dar o próximo passo. No Centro Universitário ENIAC, a educação vai além da sala de aula. É prática, é inovação, é transformação real. Aqui, o conhecimento ganha vida desde o primeiro dia, com tecnologia e experiências que conectam você ao mercado. Você aprende com quem vive o mercado. Centro Universitário ENIAC. Seu futuro começa aqui. Por trás de cada empresa existem pessoas. Histórias, rotinas, desafios e muitas vezes sinais que passam despercebidos. Cuidar da saúde no trabalho não é só cumprir uma norma, é cuidar de vidas. Há mais de 25 anos, a Zuc está ao lado das empresas que escolhem fazer diferente. São mais de 150 mil vidas acompanhadas, com presença em todo o Brasil. Tecnologia e inteligência para simplificar, sensibilidade para entender. Zuc, Gestão Inteligente de Saúde do Trabalho e Riscos Psicossociais. Olá, estamos iniciando mais um programa Gestão em Pauta com Cláudio Luve, o seu programa executivo. O programa está indo ao ar todas as segundas-feiras às 20h30 no canal YouTube Gestão em Pauta com Cláudio Luve e na TV todas as terças-feiras às 23 horas no canal 8 da Vivo e 9 da Claro em São Paulo e todas as quintas-feiras às 22h30, no canal aberto 53.2 da Com Brasil TV, na Grande São Paulo, e canal 508 Vivo e 3 da Claro, em Guarulhos. Quero primeiramente agradecer a Deus, a toda a nossa audiência, nossos apoiadores e patrocinadores. E o tema de hoje é os 3 pilares da gestão de pessoas. Olha que tema bacana, pessoal. Estamos aqui com o Mauro Moraes, ele é CEO da Palestrantes do Brasil, também palestrante e mentor de líderes. Mauro, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui no programa. Eu que agradeço, Cláudio. Muito obrigado aí pelo convite para a gente falar um pouquinho desse tema importantíssimo para as empresas, que é o desenvolvimento da liderança. Poxa, maravilha, realmente é um tema assim fantástico, né? Eu tenho certeza que com a sua experiência você vai agregar bastante aí para nossa audiência, né? Mas fala um pouco mais sobre você, a sua jornada. Então você falou a palavra experiência, né? Tenho 30 anos como coordenador de esportes em clubes esportivos e ministro palestras, treinamentos na área de liderança, levando toda essa experiência de 30 anos. Escrevo livros, escritor, estou indo para o 12º livro. 12º livro? Né? Em 2018 veio o primeiro, aí pega a sementinha ali, né? E já estamos indo aí para o 12º. Tenho uma mentoria de liderança, ajudando líderes a se desenvolverem. E sou CEO da Palestrantes do Brasil, uma comunidade de network já com mais de 8 anos aí no mercado, ajudando o palestrante a divulgar o seu conteúdo, levar o seu conhecimento a mais pessoas. As empresas estão precisando desenvolver, capacitar, não só liderança, que é o tema de hoje, mas todos os colaboradores, os funcionários, porque se um empresário quer melhorar, né, suas vendas, seus resultados, precisa entender que precisa capacitar os colaboradores. Com certeza, né? Desenvolvimento é fundamental e a gente reforça, né, mano? Tem que ser contínuo, né? Porque faz toda a diferença estando preparadas as pessoas, né?
em diversos temas aí que faça sentido para o seu negócio, né? Poxa, fantástico. Então, o trabalho que você faz aí e os palestrantes são incríveis mesmo, né? Poxa, tem a ver muito com o propósito, né, Mauro, que é levar conhecimento, né? Levar informação, desenvolver pessoas, né? A partir do momento que nós, palestrantes, temos ali um conteúdo, conhecimento, nós temos que ajudar outras pessoas, né? E eu vou direto nas empresas, ministro as palestras, treinamentos, depois entro em contato para ver se houve a melhora e ocorre a melhora. Porque, pensando nos líderes, a partir do momento que desenvolve certas habilidades, melhora a conexão com as pessoas, acaba sendo um líder onde é mais servidor, onde os colaboradores veem de uma forma diferente aquele líder, e não é como chefe, aquele chefe mandão, e sim um líder que está ali para apoiar. Exatamente, isso é fantástico, isso é fantástico. Bom, você até falou um pouco também que você também é escritor, daqui a pouco a gente vai comentar em um livro que você, né, trouxe daqui na mesa aqui. Mauro, bom, até em relação ao tema que a gente acertou aí, né, que fantástico, mas assim, para começar o nosso bate-papo relacionado ao tema, qual que é a maior dificuldade dos líderes hoje? A maior dificuldade dos líderes é a conexão com as pessoas. Inclusive, esse livro aqui, né, A Arte de Liderar, no meu capítulo, que chama Liderança Especializada em Pessoas, tem uma frase aqui, página 163, que é sensacional. Eu quero ler para vocês do Simon Sinek. O Simon Sinek, grande escritor, estudioso, e aí diz o seguinte, trago aqui no meu capítulo: 100% dos clientes são pessoas. 100% dos funcionários são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. E eu, no meu capítulo, falo o seguinte: se você não entende de pessoas, você não vai se tornar um grande líder. Então, hoje, eu vejo um grande desafio para os líderes, para a liderança, se tornar cada vez mais especialista em pessoas, porque Sim. são as pessoas que fazem a empresa. Exato. Né? E aí, nesse livro aqui, inclusive eu trouxe aqui, eu quero trazer de presente para você. Poxa, né? que A bacana arte de demais! Olha só, gente, presente aqui, olha. A arte de liderar qualquer pessoa, equipe ou empresa para realizar qualquer projeto. Olha que bacana, pessoal! Eu sou o coordenador editorial junto com o Mário Simões, é meu sócio na Palestra no Brasil. E aí nós convidamos grandes profissionais, que cada um escreveu ali um capítulo. Vou mostrar atrás aqui, ó. É a foto. Certo. São 24 capítulos, um livro sensacional, Que bacana. abordando vários aspectos da liderança. Eu especificamente falo da importância de se tornar especialista em pessoas e como que pode estar melhorando essa conexão. Fantástico. E é pela editora Preparando, né? E onde que pode encontrar esse livro aqui para poder adquirir aí com, né? Então, esse livro pode ser adquirido através do meu Instagram, Mauro Moraes Consultor, onde vai estar ali me chamando, porque a compra é diretamente com os coautores, né? Então, eu tenho alguns exemplares. É só me chamar lá pelo Instagram, Mauro Moraes Consultor. Maravilha, maravilha, fantástico. Realmente aí você trouxe um ponto aí, né, em relação à dificuldade, né? Então você citou um pouco aí um ponto que eu anotei aqui, a conexão, não é isso? Então, o líder, ele tem que entender que tem 3 pontos fundamentais que eu chamo de pilares para melhorar essa conexão. E eu quero vamos abordar o primeiro, que é direcionar. Direcionar. O líder, ele é responsável em deixar claro o que ele espera do colaborador. Eu vejo nas minhas visitas a empresas que tem líder que não consegue deixar claro e depois cobra. Como que vai cobrar algo que não deixou claro o que ele queria? Exato. E aqui a habilidade mais importante é comunicação. O líder precisa desenvolver a habilidade da comunicação para ser uma comunicação mais assertiva, uma comunicação onde realmente o colaborador ele pode entender melhor. E aí eu já deixo aqui uma estratégia prática, né? Como que o líder pode fazer. Como eu fiz, eu tive uma vez, alguns anos atrás, um colaborador que eu pedia as coisas e ele não entregava da forma como eu pedia. E aí eu parei e pensei, não, o problema não está nele, o problema está em mim, na minha comunicação. Eu ajustei pouca coisa. Eu explicava para ele
e depois eu pedia para ele repetir o que ele entendeu. Cláudio fez toda a diferença. A partir dali, ele começou a entregar certinho no prazo, com qualidade. Então, às vezes, o colaborador pode não estar entregando muito bem, mas líder, pensa que de repente é você que não está conseguindo deixar claro o que quer que ele entregue. Não, isso é fantástico, né? Ter clareza, né? Isso é fundamental, né? E você citou uma coisa bem interessante. Pedir para a pessoa repetir o que ela entendeu. Porque às vezes, da forma como você se comunica, será que realmente o outro lado entendeu? E aí onde tem as falhas, né? Sim. Os gaps de comunicação. Sim, inclusive, assim, existem os sentidos, né? É. Existem pessoas mais visuais, É, existem pessoas mais auditivas, sim. existem pessoas mais sinestésicas. Às vezes um líder, ele é muito visual e está conversando com um colaborador, mas é mais auditivo. E aí, de repente, o líder está querendo mostrar alguma coisa, enquanto ele deveria estar explicando mais. Então, assim, por isso que eu vou repetir sempre, o líder ele precisa estudar sobre pessoas, entender sobre comportamento, perfis comportamentais, porque as pessoas são diferentes. Sim. Isso é ponto pacífico. Não, isso é realmente, pessoas têm comportamentos diferentes, né? Então isso é importante o líder entender ali as suas pessoas. Né? E você falou uma coisa bem interessante mesmo. Poxa, o líder que está ali diante de uma equipe, ele não pode tratar Todos. em relação à comunicação todos da mesma forma. Perfeito. Né? Cada um tem uma forma de aprender, de se desenvolver, né? Então ele tem que ter... Não, são os perfis comportamentais, né? A gente pegar o DISC, né? Dominante, influente, conforme, né? Tem o estável. Então, o líder precisa entender que as pessoas são diferentes e aí ele tem que adaptar um pouco a forma como ele conversa, como ele... Daqui a pouco a gente vai falar sobre o segundo pilar, que é motivação. Às vezes a própria motivação, ela também tem que mudar de um perfil para o outro. E motivação, um tema até que complexo, por sinal, né? Então, vamos já entrar no segundo pilar, porque, né? olha só, Vamos lá. eu acredito que para você motivar pessoas é um pouco complexo, porque depende dela, né? Então, Agora, o contexto, o cenário contribui. vamos... Então, só relembrando, o primeiro pilar é direcionar. Você direcionou o que você espera. O segundo é motivação. E aí eu quero fazer uma explicação assim. Muitos estudiosos, Cláudio, dizem o seguinte: a motivação é intrínseca, tem que partir do colaborador. Mas eu prefiro dizer o seguinte: isso no mundo utópico. Hoje, a realidade, as pessoas não estão buscando conhecimento, desenvolvimento, então não conseguem buscar quais são os seus automotivadores. Então, nos meus treinamentos, na minha mentoria, eu trago o seguinte, que o líder é responsável pela motivação e aí ele tem algumas estratégias para motivar esse colaborador, né? E aí, já compartilhando aqui desafios, ele conhecendo o perfil comportamental, o nível de maturidade dos colaboradores, e aí ele de repente tem um colaborador ali, o Carlos. O Carlos, ele é nível 7 por uma determinada tarefa. O que ele faz, esse líder? Ele pega uma outra tarefa, que é grau 8, e conversa, e dá o treinamento para o Carlos. O Carlos vai estar motivado porque ele está aprendendo uma outra atividade e está subindo de grau 7 para grau 8. Então, pequenos desafios Sim. é uma das estratégias de motivar. Isso é fantástico. Realmente tem que ter estratégia para poder colaborar nesse sentido, né? E, poxa, e faz muito, realmente, é bem esse o caminho mesmo, né? Aliás, se a gente for parar para pensar que o líder é importante em diversas situações e cenários, né? Aliás, ele é até o exemplo. Sim, o líder, ele é exemplo e ele tem que ter essa noção. Eu até brinco quando a gente fala, eu falo o seguinte: o líder ele tem que andar com um livro debaixo do braço para ser exemplo, para que todos busquem o hábito da leitura. Né? O líder ele tem que de repente ser o primeiro a chegar numa reunião, para que dê exemplo, para que todos também cheguem pontualmente. Então o líder realmente ele tem que ter essa noção fundamental. Mas falando de motivação, queria trazer uma outra estratégia que eu gosto muito,
que é o inspirar. Inspirar. O líder, ele tem que ter consciência que ao se conectar, né, ter reuniões ali pontuais com seus colaboradores, ele tem que entender qual é o sonho pessoal do seu colaborador e inspirar ele a atingir. E aí eu conto nas minhas palestras, eu vou contar aqui, um caso real que aconteceu comigo. Eu, como coordenador da área de fitness, de um dos maiores clubes de São Paulo, academia, eu tinha uma recepcionista na musculação que ela tinha um sonho de ser massoterapeuta. E aí, conversando com ela na hora, né, do café, no almoço, e aí eu sempre perguntava para ela, e aí, já viu qual é o curso? Já viu os horários das turmas? Já viu possibilidade de bolsa? Quanto custa? Estimulando ela a ir fazer o curso. Resumindo, ela se matriculou, começou a fazer o curso paralelamente ao trabalho comigo. E durante 1 ano e meio, ela foi a minha melhor funcionária. Por quê? Porque ela trabalhando tinha aquele salário para pagar o curso que ela tanto queria. O curso era de 2 anos, mas com 1 ano e meio ela já começou a fazer massagem, começou a ganhar 3 vezes mais do que ela ganhava comigo, pediu as contas e foi ser feliz. E aí tem gente que até fala, Mauro, pô, você estimulou ela para ir embora? Sim, nós líderes, você falou de exemplo, né? Nós líderes temos que ser exemplos positivos para os nossos colaboradores. Nós temos que estimular eles a crescerem. Incentivar, né, Mauro? Tem que incentivar. Tem que incentivar. E aí, tem uma história muito legal que vai deixar claro isso, né? 2 engenheiros conversando, um virou para o outro e falou, pô, eu tô vendo que você está investindo no desenvolvimento dos seus colaboradores. E se de repente se eles forem embora? Aí o outro virou para ele, tá, pior é que se eu não desenvolver eles ficarem. Exatamente. Então, o empresário tem que entender que desenvolver, capacitar toda a sua equipe, de repente começando sim pela liderança, para depois vir para segmentos abaixo, é fundamental. Porque líderes com as habilidades desenvolvidas vão gerar maior conexão, Sim. vão direcionar melhor e vão motivar melhor seus colaboradores. Nós sabemos, né? Equipe motivada rende muito mais. Com certeza, né? Isso aí é um dos pilares fundamentais, a motivação ali dentro de uma equipe, né? E até, trazendo até um pouco também outro contexto, né? Você bem falou os pontos aí, né? Que o primeiro qual que é mesmo? Direcionar. Você dá um direcionamento para o seu colaborador para ele deixar claro o que você quer dele. Segundo, motivar. Você tem ali dia a dia, tá motivando ele para entregar algo melhor, né? Para estar bem, né? Todo mundo quer trabalhar num ambiente saudável. Então, se todos estão motivados, aquele ambiente vai ser um ambiente saudável e aí todos vão render mais. Certo. Vamos pro terceiro? Vamos pro terceiro. E aí tem o Tô terceiro. curioso aqui, qual que é o terceiro? O terceiro é o seguinte: desenvolver. Então, depois que você direcionou, motivou, você tem que desenvolver. Você tem que capacitar esse colaborador. E como você falou hoje no início, né? É importante ter esse desenvolvimento contínuo. Eu fiz um curso em janeiro de 4 horas. Não, tem que continuar. E o líder tem que estar, né? Usa exemplo como um livro debaixo do braço para criar o hábito da leitura. E tem 2 habilidades que eu, né, quero trazer hoje para a gente, que as 2 ajudam muito. Tanto direcionar, como motivar, como desenvolver. E a primeira é a habilidade da delegação. O líder, ele precisa aprender a delegar, e aí vai ser bom para ele, porque ele vai conseguir focar nas atividades mais importantes. Sim. Mas o ato de delegar, e lógico, delegar corretamente a atividade certa para o colaborador certo, e você vai acompanhar, você está desenvolvendo. Porque você delegou uma determinada atividade para o seu colaborador e você está acompanhando. Vamos supor que é uma entrega dali 7 dias. Você acompanhou. Se ele entregou com qualidade dali 7 dias, ele se desenvolveu, ele se aprimorou naquela atividade. Então, a delegação é uma habilidade que eu entendo que os líderes precisam se desenvolver. Poxa, isso aí é fundamental, né? Delegar
Até mesmo para o líder ter desafogar um pouco aí e pensar algo de forma estratégica do negócio, né? Fundamental. É assim, quando a gente fala de gestão do tempo, tem 3 tipos de atividades, né? As importantes, as urgentes e as circunstanciais. As importantes são a nível estratégico, são aquelas que o líder precisa estar focado. Só que o que acontece na prática, Cláudio? Muitos líderes ficam muito no operacional. Não delegam. E aí não tem tempo para focar nas importantes, nas estratégias. Por isso que o líder precisa desenvolver essa ferramenta, essa habilidade Sim. de delegar. Então, fica aí, né, a orientação, né? Um spoiler. Poxa, e a gente reforça, né, Mauro? Inclusive, deixar claro aí para a audiência, até para as empresas, que você desenvolver pessoas não possa enxergar como um custo, e sim um investimento a curto, médio e longo prazo, concorda? Absoluta, né? Nós na Palestra no Brasil, nós temos alguns exemplos de profissional que foi contratado para dar uma palestra, para dar um treinamento, e aí o resultado foi 3, 4 vezes maior. Né? Eu foco em liderança, mas lá nós temos, por exemplo, profissionais na área de vendas que chega para uma equipe comercial, estão vendendo X, depois de um treinamento é o dobro. Né? Então, o que acontece? Hoje, o empresário ele precisa entender. Né? Hoje, o empresário precisa entender que capacitar o seu colaborador é ajudá-lo a entregar mais. Sim. E aí, entregando mais, o resultado aumenta. Sim. E isso a todos os níveis. Hoje a gente tem que estar focando em liderança aqui, mas em todos os níveis. Todos os níveis. Né? Analistas e tal. É muito legal. Aí fui eu que fiz. Eu fui convidado para dar um treinamento de educação financeira numa empresa. Eu fui. Né? E foi fantástico. Por quê, Cláudio? Vamos entender isso. Às vezes o colaborador ele não está lidando bem com a sua parte financeira. E aí ele vai trabalhar preocupado com as contas que tem que pagar. Ele vai trabalhar pensando, nossa, que horário que eu vou ligar para o meu gerente para ele aprovar o empréstimo, que é que ele precisa fazer esse empréstimo para pagar outro empréstimo que está atrasado? Ele não consegue focar. Não. Então, até um tema de educação financeira eu acho fundamental ser trabalhado nas empresas. Sim. Né? Muitas vezes o empresário fala, não, só vou dar treinamento para a minha área de vendas, para aumentar as vendas. Só que aí... Nossa, eu lembrei de uma frase que eu adoro quando a gente fala de vendas, né? Existem 2 tipos de profissionais dentro de uma empresa. Aquelas que vendem e aquelas que ajudam a vender. E isso o empresário precisa entender. Então, quem vende direto, o vendedor, tudo bem, treinamento de vendas. Todos os outros, treinamento de outras habilidades, porque vão ajudar, estão lá ajudando a vender. Sim. Então é fundamental. E aí, sem falar em atendimento ao cliente, sem falar de comunicação. Né? Então, o empresário precisa girar, aí não é custo, é investimento. Exatamente. Poxa, você trouxe um assunto muito importante, que é a educação financeira, que daria aqui um bate-papo só para isso, com né? Certeza, e que realmente isso é importante, porque como você bem falou, se ele está com problema financeiro, nossa, vai impactar muito ali no ambiente de trabalho e ela não vai conseguir produzir ali com qualidade, né? Porque a cabeça vai estar fora. Então é muito importante que realmente a empresa invista né, em conscientização, né, em como conduzir ali a questão da parte financeira, né? Mauro, o papo está bom, deixa eu anunciar aqui nossos patrocinadores, tá certo? Sim. O Centro Universitário ENIAC, com cursos de graduação e pós-graduação, presencial, híbrido EAD, nota máxima no MEC, a ZUC Saúde Ocupacional, assessoria completa especializada em segurança e saúde do trabalho, o RH Max, plataforma de recrutamento com uso da IA, a Novitar Restaurantes Empresariais, especializada em alimentação corporativa, e a Remunerar Consultoria, especializada em remuneração estratégica. Pessoal, vamos aqui a um breve intervalo, mas fica aí com a gente, é rapidinho. O futuro não espera. Ele é construído todos os dias por quem decide dar o próximo passo. No Centro Universitário ENIAC, a educação vai além da sala de aula. É prática, é inovação, é transformação real.
Aqui, o conhecimento ganha vida desde o primeiro dia, com tecnologia e experiências que conectam você ao mercado. Você aprende com quem vive o mercado. Centro Universitário ENIAC. Seu futuro começa aqui. Por trás de cada empresa existem pessoas. Histórias, rotinas, desafios e muitas vezes sinais que passam despercebidos. Cuidar da saúde no trabalho não é só cumprir uma norma, é cuidar de vidas. Há mais de 25 anos, a ZUC está ao lado das empresas que escolhem fazer diferente. São mais de 150 mil vidas acompanhadas, com presença em todo o Brasil. Tecnologia e inteligência para simplificar, sensibilidade para entender. ZUC, Gestão Inteligente de Saúde do Trabalho e Riscos Psicossociais. Olá, estamos de volta. O tema de hoje é os 3 pilares da gestão de pessoas e estamos aqui com o Mauro Moraes. Ele é CEO da Palestrante do Brasil, palestrante e mentor de líder e escritor aí com apenas 12 livros aí, né? Isso é fantástico, Mauro. Inclusive, eu falei aqui no primeiro bloco, né, que eu ganhei um presente aqui, que é o livro A Arte de Liderar Qualquer Pessoa, Equipe ou Empresa para Realizar Qualquer Projeto. Olha que fantástico, né? Show de bola. E Mauro, dentro desse nosso bate-papo aí, você trouxe então 3 estratégias e a terceira é desenvolver, certo? Dentro desse pilar aí, fala um pouco mais de outras estratégias. Vou falar assim, mas deixa eu recapitular. Olha que interessante. O líder primeiro direciona, deixa claro o que quer, aí motiva para ele fazer, só que de repente esse colaborador não sabe fazer. Aí entra o desenvolver. E aí, Cláudio, a habilidade mais importante que eu entendo que um líder precisa desenvolver é feedback. Feedback. Se eu encontrasse você no elevador, né, 30 segundos e você falasse assim, você me perguntasse, Mauro, qual uma habilidade que você acha que o líder precisa começar a desenvolver? É feedback. Sim. Por quê? Quando o líder sabe ministrar um feedback, tanto positivo como de desenvolvimento, ele está ajudando a direcionar, ele está motivando, mas principalmente desenvolver. Sim. Vamos entender. O que é um feedback positivo? O seu colaborador fez algo bom. O que você faz, líder? Elogia. Dê os parabéns. Né? Aquele colaborador, ele precisa entender que ele está no caminho certo. Quando ele é elogiado, ele reforça que ele está fazendo as coisas certas, está tendo uma atitude positiva. Sim. Então, ajuda no direcionamento e motivou. Sim. Mas o ponto crucial do líder dar mais feedbacks positivos, Cláudio, é o seguinte, é que pode ser que o seu colaborador cometa um erro. Sim. Então, se ele está acostumado a receber feedbacks positivos, quando o líder chamar ele de canto para falar sobre aquele erro, ele vai receber aquilo com uns braços mais abertos, um coração mais aberto. Ele vai entender, nossa, quando eu acerto, o meu líder elogia. Exato. Então ele está conversando comigo porque ele quer que eu acerte, que eu melhore. E aí o feedback de desenvolvimento, ele tem algumas características para dar. Por exemplo, não pode ser na frente de todo mundo. Né? Você pega, se organiza para dar esse feedback de desenvolvimento. E aí, conversa, deixando claro para o seu colaborador que ali você está preocupado em ele acertar. Sim.
Deixa claro que aquele erro pode ter tido consequências. Exato. Para quê? Para o colaborador criar uma consciência. Opa, eu preciso fazer algo diferente. Agora, o ponto crucial, e aí dos treinamentos eu ensino, é sair daquela reunião com um plano de ação. Exatamente. O colaborador, ele tem que sair dali, não, eu vou fazer isso para não errar mais. E aí uma vez, caso real meu, eu tinha um colaborador que chegava atrasado todo dia. Aí eu falei, preciso conversar com ele. Fui no RH, folha de ponto. Porque quando eu fui conversar com ele, eu tinha um documento para mostrar. E aí foi muito legal que ele entendeu. E aí eu virei para ele e falei, tá, o que você pode fazer para não chegar mais atrasado? Aí ele falou, olha, colocar um segundo despertador. E aí eu acompanhei, melhorou, mas não estava ideal. Eu tive uma segunda reunião com ele. E aí eu perguntei, tá, o que mais você pode fazer? Aí ele falou assim e resolveu. Vou pedir para minha mãe ligar, porque ele morava sozinho. Vou pedir para minha mãe me ligar todo dia de manhã para me acordar. Bom, certo ou errado? Deu certo. Mas o que eu quero trazer aqui é que o líder, quando ministrar um feedback de desenvolvimento, ele tem que ir com documentos para mostrar, né? Com dados, com né? dados, porque muitas vezes o nosso colaborador, ele não tem uma consciência do ato dele que está prejudicando outros. Aí o líder, ele está demonstrando. Sim. E aí, lógico, sempre com plano de ação para melhorar. Exatamente. Feedback é fundamental, né? E até pela experiência de ter trabalhado em RH de grandes empresas como bancos e multinacionais, eu sempre reforço, né, Mauro, que esses feedbacks têm que ser pontuais. A gente tem aquela avaliação lá de desempenho, que geralmente é 6 meses ou 1 ano, né? E tudo bem, tem ali essas datas aí, mas nós acreditamos, acho que você também, que o feedback tem que ser pontual, porque a pessoa errou ali, já corrige ali na hora. Você não vai esperar aí os 6 meses, 1 ano, para poder falar que a pessoa errou ali. Nós estamos agora, por exemplo, em junho. A pessoa errou em janeiro, você vai esperar a versão de desempenho agora, que é semestral, para falar? Não, errou ali em janeiro, já chama a pessoa e já conversa com ela. Cláudio, eu tô rindo aqui porque eu lembrei de um caso que exatamente aconteceu isso. Uma pessoa que eu conheço, trabalhava já numa empresa, 5, 6 anos, e a líder não dava feedback para ela. Só que quando chegou a avaliação no final do ano, pegou o caderno, tinha 15 itens. Ó, lá em fevereiro você fez isso, lá em março. Gente, é como o Cláudio falou, feedback de desenvolvimento é o quanto mais rápido, melhor. Cláudio, só que existem casos, assim, já aconteceu comigo de estar num evento, organizando assim, um evento para 600 pessoas, e aconteceu algo que não foi legal, mas nós estamos ali no fervor do evento. Não é o melhor momento. Não é o momento. Não é o momento, né? Apesar que eu já vi. Aí eu chamo de chefe, tá? Porque lida eu já vi chefe dando feedback de desenvolvimento no meio do evento. Aí é chefe, não é líder. Mas é esperar o meu melhor momento, só que esse melhor momento não pode ser 2, 3 dias depois. O ideal realmente seja mais próximo. Principalmente o exemplo que eu falei do ponto. O profissional está chegando atrasado todo dia. Está prejudicando os funcionários, os clientes. Não pode esperar. Não pode, Eu quis reforçar esse ponto aí porque aconteceu comigo na prática isso daí, né? Foi bem na época do banco, tinha aquela avaliação. E aí, na época, eu lembro que eu era até um jovem na época, né? E a gestora veio dar um feedback, né, de correção ali, né, de um fato. E aí eu fico pensando, e na época, Mauro, estava atrelado a, por exemplo, promoção, a bonificações, enfim, né? E aí, poxa, isso aqui eu acredito que está indo contra o colaborador. Sim. Porque os líderes têm que ser a favor. E ser a favor tem que ser feedback pontual, mesmo que seja de correção. Né? E realmente isso é o que dá resultado, porque lá na avaliação do desempenho é para ser positivo na maioria das vezes.
Porque você já vinha ali construindo ali, corrigindo ali as situações ali, né? Não, exatamente, Cláudio. O líder. E eu fui penalizado É. por isso, tá? E isso aí serviu algum de exemplo até hoje pra mim. E se o líder tivesse conversado com você no momento certo, Exato. você teria já mudado o seu comportamento Isso. e talvez você não seria penalizado. O líder precisa entender que ele é o responsável, Uhum. né? Por oferecer todas as condições ideais Exato. para o colaborador realizar as atividades eficácia e eficiência. É muito a liderança servidora. É. O líder está ali para servir e aí desenvolver, conversar, apoiar. E aí, quanto mais ele está apoiando esse crescimento da sua equipe, ele está criando o quê? Uma equipe de alta performance. Exato. Colaboradores que realmente estão entregando num nível muito forte. Pena que ainda existem chefes e não líderes, e aí que não tem essa noção. E dentro desse contexto todo aí, né? Qual que é o papel da inteligência emocional? Fundamental, né? Fundamental. Eu acho que o líder, primeiro líder, depois colaboradores. Os líderes precisam desenvolver essa inteligência emocional, porque eu falo o seguinte, Claudio, problemas vão existir. No dia a dia de toda e qualquer empresa, problemas acontecem. Mas a partir do momento que você desenvolve o seu controle emocional, o líder vai dar respostas muito mais assertivas. O líder ele vai conseguir conduzir algum problema de uma forma que vai direcionar para uma solução mais assertiva, mais adequada. E aí eu vou dar exemplos meus, quando eu não tinha inteligência emocional, e aí através de treinamento, de cursos, eu fui desenvolvendo. E aí, assim, eu vou dar um exemplo até no trânsito, mas dá para fazer essa metáfora com a empresa, né? Então, eu lembro uma vez eu estava dirigindo o carro, anos atrás, e aí um caminhão bateu no meu retrovisor, né? Movimentou ele, e aí eu, na hora, acelerei, emparelhei com um caminhoneiro, fiquei gritando, aí depois de alguns minutos, o que eu estou fazendo aqui? Depois parei o carro, não tinha acontecido nada com o retrovisor. Bom, pois bem, hoje, com inteligência emocional, ele estava com pressa, né? Foi só o retrovisor, né? De repente ele eu dou passagem, pensa, ele não pode afetar o meu equilíbrio emocional. Exato. Isso é uma frase quando a gente estuda inteligência emocional. Vou repetir, o outro não pode modificar o seu estado emocional. E aí, falando de líder, o líder precisa desenvolver isso. Porque eu já vi chefes e não líderes perderem o seu equilíbrio emocional por algo que o colaborador fez. Tá? E aí, considerando que os líderes estão com equilíbrio emocional, inteligência emocional, os colaboradores precisam também desenvolver. Senão, pode vir dar burnout, né, afastamento, né, saúde mental. Né? A NR1 veio para realmente fazer com que os empresários comecem a prestar mais atenção na qualidade do ambiente, Sim. na qualidade dos líderes. E se o líder tiver todo esse desenvolvimento dessas habilidades, ele vai conseguir conduzir de uma forma que vai ajudar os colaboradores a entregarem com muito mais qualidade, Sim. sem atingir nenhum nível de estresse. Exatamente. E inteligência emocional realmente é um pilar fundamental para que a pessoa, seja o líder, seja o colaborador, né? E a gente entende o seguinte, quando a gente fala de inteligência emocional, está atrelado às emoções, como raiva, alegria, né? E nós precisamos delas. Eu sempre falo sobre isso, estando em equilíbrio, claro, porque o grande problema aí é o excesso. Porque, na verdade, você tem que ter ali todas as emoções para poder equilibrar a sua vida. Imagina se todo mundo tivesse raiva todo dia, não daria certo. Ou também só tristeza todo dia. Sim. Ou só alegria todo dia também não daria certo. A pessoa rindo todo dia. Você tá vendo um leão ali na sua frente, faminto, e você dando risada. Então, você tem que ter ali a raiva ali para você poder tentar escapar da situação, né? O grande problema aí é o excesso, porque
pensando na questão de raiva, o excesso aí faz mal. Você deu o exemplo aí, mas eu também lembro de um exemplo, que para mim é uma chefe, quando ela ficava nervosa com a equipe, ela levantava da cadeira e gritava com as pessoas. Então isso é excesso. Hoje, seria... O funcionário, de repente, pode sair e assédio moral, né? Exatamente. Hoje é um perigo, É. né? E aí eu até gosto de falar, né? Quando a gente tá falando aí de emoções, elas vêm a qualquer momento. Não tem como você controlar as emoções. Se uma pessoa entrar aqui e me der um tapa no rosto, eu vou ficar nervoso, puxar o meu cabelo. Né? Eu gosto de falar o seguinte, que o segredo tá na intensidade e no tempo, né? Então, por exemplo, nós somos seres humanos, não somos uma IA ainda. Então, seres humanos, a qualquer momento, pode ficar nervoso, ou triste, ou feliz. E aí o segredo é que é a intensidade e o tempo, né? Então, no caso dessa chefe, a intensidade é o quê? Quando ela levantou e gritou. E ela, amor, ficava semanas sem falar com a equipe. Aí é o tempo. Então, quando você tem essa inteligência emocional bem desenvolvida, você vai saber realmente buscar esse equilíbrio, tanto na intensidade como no tempo. Sim. Quando você desenvolve essa inteligência emocional, você consegue entender que existe um lado racional e um lado emocional. E aí aconteceu algo, conte até 10. Os nossos pais não falavam conte até 10. Isso está comprovadamente, cientificamente, que quando acontece algo e você dá um tempo, você leva do seu lado emocional para o lado racional. E aí a sua resposta ela vai ser muito mais positiva. Você ali conseguiu respirar e pensar. Então, uma das estratégias é essa. Aconteceu algo, não precisa responder imediatamente. Analise o contexto. Inclusive, agora, junho ou julho, eu estou lançando o meu próximo livro, A Arte de Vencer, onde eu conto um pouquinho da minha história, né, de superação. E eu fiz questão de trazer esse ponto que nós estamos falando, de acontecer algo, pense pelo lado positivo. E é muito legal que enquanto eu estava escrevendo, no Instagram eu vi um post que eu levei para o livro. Que é assim, Cláudio, imagina assim, ó. Furou o pneu. Aí tem uma pessoa sem inteligência emocional que ia xingar, ia brigar, ia se desesperar. Uma pessoa com inteligência emocional, de repente, pensa assim, ainda bem que eu tenho carro, ainda bem que eu tenho dinheiro para trocar o pneu. Então, assim, aconteceu algo, começa a pensar sempre que às vezes tem algo de positivo. Sim. Né? Então, eu lembro que foi agora, o ano passado, aconteceu comigo também, eu fui viajar, eu e minha namorada, paramos dentro de um estacionamento de um local de festa, né? Porque a gente foi visitar. Passeamos, quando voltamos, o carro não ligou. Não ligou a ponto de eu chamar o seguro, não era a bateria, depois tive que acionar guincho. Em nenhum momento nós dois ficamos desesperados por causa do local. Aí eu fiquei pensando, e a gente já pegou estrada para chegar lá. Aí se tivesse acontecido isso na estrada... Então, acontece qualquer coisa. Seja dentro da empresa, em casa, começa a pensar né, mais positivamente. Sim. Isso tudo aí é fundamental, né? Ainda mais com a questão também da NR1, de propor um ambiente ali saudável, né? Só para lembrar a nossa audiência, a NR1 era focada mais na questão física, né? E agora ela acrescentou aí os riscos psicossociais. Isso. Então, para propor realmente um ambiente saudável, mentalmente saudável. Então, se você tem ali esses pilares, como você bem trouxe, a questão da inteligência emocional, a questão do respeito do líder com as pessoas e vice-versa. E aí eu gosto também de falar um pouco da questão da autorresponsabilidade, né? Também não jogar isso só para os líderes, né? Tem que ter a autorresponsabilidade de todos ali propor um ambiente adequado, com respeito, com valorização, como você bem falou em alguns momentos aí, né? Parabenizar o colega, agradecer. Então, isso tudo é necessário nos tempos atuais, hoje, em qualquer negócio. Mas o problema hoje é que tem algumas pessoas que não têm esse desenvolvimento e aí não entende
sobre autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade? É você ter a consciência que você é o responsável pelos seus resultados. É você ter a consciência que você que precisa realizar algumas ações para você crescer. E aí, infelizmente, falta um pouco de conhecimento para algumas pessoas e que colocam a culpa nos outros. São as pessoas que se vitimizam. Exato. E eu digo, eu costumo dizer nas palestras o seguinte: as pessoas assim que se colocam como vítimas falam alguma coisa assim, ó. Eu não cresço na empresa devido ao meu chefe. Eu não emagreço devido à geladeira. Eu não leio livros, eu não estudo por falta de tempo. Então, essas pessoas precisam de uma liderança que estimule Sim. a leitura, que estimule ao desenvolvimento. Né? Talvez, se fosse um mundo utópico, as pessoas teriam autorresponsabilidade, buscariam autoconhecimento e ela entenderia que ela tem que estar buscando conhecimento para crescer. Sim. Mas o que eu vejo hoje nas empresas que eu visito para ministrar palestras e treinamentos, falta isso. Por isso que eu bato na tecla que é função do líder tá direcionando, motivando e desenvolvendo. Isso aí é fundamental, né? E foi muito importante trazer esse tema da autorresponsabilidade, né? Porque realmente tem pessoas que, como você bem falou, ficam se vitimizando. Bastante. Se a gente for pensar aqui, que é o seu terceiro pilar na questão do desenvolvimento, sim, é o papel da empresa propor essa situação de desenvolvimento, treinamento, palestras, mas os colaboradores têm que buscar, né? Tem que estar ali buscando ali se desenvolver, ainda mais nos tempos atuais aí com a IA, com a tecnologia. Então, se o colaborador não estiver se atualizando, vai ficar para trás. Então, ele tem que realmente ter ali a iniciativa também de buscar, ler um livro, como você me falou aí, né? E hoje tem tantos recursos aí para poder acessar o conhecimento, né? E não, importante o que você falou, Cláudio, que a gente não está falando de investimento de dinheiro para o profissional buscar conhecimento. Né? Hoje, um livro desse, por exemplo, de 200 páginas, 24 coautores, tem por baixo ali umas 70 estratégias práticas para aplicar e melhorar sua liderança. Sim. Nós temos lá um outro livro chamado Arte de Vender. Esse teve vendedores com 20 anos de experiência que, quando leram, deram feedback para a gente. Nossa, nunca li um livro tão completo. Que é a mesma coisa, eu busquei especialistas de vendas para escrever um livro e ficou fantástico também. E aí, esse colaborador não tem recurso financeiro? Vai numa biblioteca. Exato. Né? Com certeza ele tem um celular. Vai no YouTube. Sim, YouTube hoje... E digita lá. Bom, hoje eu quero aprender um pouquinho sobre feedback. Digita lá. Feedback e assiste uns vídeos. Né? Tudo bem, ele quer crescer um pouco mais? Ele pode investir numa mentoria, num treinamento, em palestras. Mas para começar, não precisa de recurso financeiro. Não, sim, basta eu ter interesse. Sim. A criatividade para poder aprender também, né? Tem e-mails, é o que mais tem aí, né? YouTube, ChatGPT, né? Diversas tecnologias que realmente vai ajudar. Dentro desse contexto todo, né? Até dos pilares que você trouxe, a gente falou um pouquinho aqui da questão da inteligência emocional, da autorresponsabilidade. E qual que é o papel da cultura organização nesse contexto? Fundamental, né? E que tem que ser de cima para baixo, porque quando uma empresa tem uma cultura que valoriza o colaborador, esse colaborador entende e aproveita as oportunidades oferecidas pela empresa, porque se tem a cultura, vai ter essas oportunidades de desenvolvimento. Então, e aí é papel fundamental dos líderes estarem criando esse movimento e deixando essa cultura da colaboração, cultura do desenvolvimento, né? Criando um ambiente favorável. Porque quem não gosta de trabalhar numa empresa onde está tudo limpinho, tudo organizadinho, que você tem um computador que não trava,
Quem não gosta de trabalhar numa empresa onde as pessoas estão sorrindo, felizes, né? Lógico, sempre vai ter uma pessoa ou outra, como as pessoas são diferentes. Só que se a maioria ali tiver com foco em crescimento, em Sim, foco de entender que ali, aquele momento é o momento de trabalhar pela empresa. exato, Quem não gosta? exato. Então, a cultura organizacional tem um papel muito importante e pena que tem empresas que não têm, não se preocupam, né? Não tem uma cultura forte, É. né? Tem que ter uma cultura forte. Tem que ter. E aí, como você falou, uma cultura em todos os âmbitos, aí, principalmente nesse momento atual, uma cultura do bem-estar. Sim. Semana que vem eu vou ministrar uma palestra sobre como aumentar o engajamento do seu colaborador. E aí, assim, tem empresas que têm televisão, a TV nas empresas, tem um trabalho de gamificação, jogos, isso tudo para quê? Né? Para estimular a liberdade dos colaboradores, de motivar, de criar um ambiente favorável Sim. para que eles entreguem a melhor forma possível o que é a responsabilidade deles. Sim, não, isso aí faz todo sentido, Mauro. Isso aí realmente incrível, né? E realmente, tudo isso que você vem trazendo aí, Mauro, é de fundamental importância aí, né? Para qualquer negócio, qualquer empresa. Porque a gente começou lá no início, nós estamos falando de pessoas. Por trás de qualquer negócio existe pessoas. E as pessoas têm que estar no centro do negócio. Então, elas estando bem, né, sendo respeitada, valorizada, né, de ter uma boa liderança que saiba dar um feedback, mesmo os de correções, né? Aliás, um feedback de correção tem que receber como presente, Sim. né? A pessoa que está recebendo tem que receber como presente. Sim. Agora, é claro que o líder tem que saber dar esse feedback de correção, como você bem falou, não pode ser em público, por exemplo. Tem que chamar a pessoa de canto, conversar com ela, né? Então, tudo isso, com certeza, vai refletir no ambiente, onde, como você também trouxe aí, de eu ter essa alegria, essa felicidade em trabalhar numa empresa onde eu sou ali, né, respeitado. Se de repente tiver um momento que eu não estou bem, eu vou ter pessoas que vão me ouvir. Então, também isso é muito importante, a gente traz muito a questão da escutativa aí por parte da liderança. Eu brinco e eu falo, Mauro, ouvir o inaudível, né? Porque às vezes você tem escutativa, mas ouvir o inaudível é um avanço significante. Você perceber, né? Conseguir realmente enxergar que aquela pessoa não está bem e o que eu posso poder contribuir para essa pessoa. Não, e eu tenho uma palestra que é estilos de liderança versus níveis de maturidade. E dentro dos estilos de liderança, um é o afetivo. E aí, rapidamente, eu tenho um caso que eu chegando para trabalhar, a minha atendente estava chorando. Aí, naquela hora, é como se eu tivesse o capuz do líder afetivo, tirei ela do setor, fui conversar com ela, deixei ela desabafar, e ela tinha acabado de brigar com o marido, com os filhos e foi trabalhar. Então, você disse bem, né, bem colocado, o líder tem esse papel de estar prestando atenção, de saber ouvir, né, de usar estilos de liderança de acordo com o momento. Não, isso aí é fundamental, né? De acordo com o momento e como é que você falou lá no início lá. As pessoas são diferentes, comportamentos diferentes, né? Então o líder tem que estar atento a todos esses detalhes, né? É isso que a gente trabalha no treinamento, exatamente. Mauro, uma pena aí que o programa está indo aí para os minutos finais, mas deixa aí para nossa audiência aí as suas considerações finais, reforce também depois aí as suas redes sociais. Legal. Cláudio, primeiro agradeço aí o convite para a gente conversar um pouquinho sobre liderança. Eu quero finalizar com uma frase que eu termino todas as minhas palestras, treinamentos e livros. Somente suas ações poderão melhorar seus resultados. Então entenda que você tem que ter autorresponsabilidade para buscar o conhecimento que vai te elevar de nível. Somente você pode realmente buscar esse conhecimento, mas depois fazer ações, né? Um plano de ação e executar esse plano de ação para atingir tudo que você deseja na sua vida. Te convido a me seguir no Instagram, Mauro Moraes Consultor,
E vou deixar aqui também o Instagram da Palestrantes do Brasil. Palestrantes do Brasil Oficial. Uma comunidade com mais de 240 palestrantes, onde realizamos eventos online, eventos presenciais e livros de coautoria, deixando para você um convite. No dia 14 de novembro de 2026, nós estamos realizando o evento Pílulas do Conhecimento Presencial, onde você, como palestrante, terá a oportunidade de palestrar e você, profissional, terá a oportunidade de assistir diversas palestras para alcançar aí os seus melhores resultados. Uau, maravilha! E Mauro, mais uma vez gratidão, tá certo? Quero também agradecer aí a nossa audiência, nossos apoiadores da BRH Brasil, PG Portugal e os nossos patrocinadores, o Centro Universitário ENIAC, a ZUC Saúde Ocupacional, o RH Max Recrutamento com IA, a Novitá Restaurantes Empresariais e a Remunerar Consultoria. Me acompanhe nas redes sociais, no LinkedIn Cláudio Luve e no Instagram Cláudio Luve Oficial. E eu aguardo vocês na próxima semana. Tchau, tchau, pessoal! O futuro não espera. Ele é construído todos os dias por quem decide dar o próximo passo. No Centro Universitário ENIAC, a educação vai além da sala de aula. É prática, é inovação, é transformação real. Aqui, o conhecimento ganha vida desde o primeiro dia, com tecnologia e experiências que conectam você ao mercado. Você aprende com quem vive o mercado. Centro Universitário ENIAC. Seu futuro começa aqui. Por trás de cada empresa existem pessoas. Histórias, rotinas, desafios e muitas vezes sinais que passam despercebidos. Cuidar da saúde no trabalho não é só cumprir uma norma, é cuidar de vidas. Há mais de 25 anos, a ZUC está ao lado das empresas que escolhem fazer diferente. São mais de 150 mil vidas acompanhadas, com presença em todo o Brasil. Tecnologia e inteligência para simplificar, sensibilidade para entender. ZUC, Gestão Inteligente de Saúde do Trabalho e Riscos Psicossociais.